O poder de um projeto. Deus tem um projeto. Amém, querido? Amém? Deus tem um projeto. A palavra de Deus diz que sem conhecimento o povo se destrói, né? Oséias capítulo 4, versículo 1, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. E o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, essa é a tua palavra viva. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós abrimos nosso coração para receber a tua palavra, esse ensinamento que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus, como nós lemos aqui, fala que por falta de conhecimento as pessoas se destroem, não é verdade? E como é que, exatamente, quando eu li esse trecho aqui, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui foi escrito quando? O cara viu o jornal hoje, ontem, escreveu isso? Não está atual isso aqui? Homicídios em cima de homicídios, arrombamentos de casas, né? E ele fala assim, isso aqui é uma palavra mais para o líder do que para as pessoas, do que para o povo. Engraçado, tanto que ele fala assim, olha, vou destruir a tua mãe. Quem que é a mãe no plano espiritual? A igreja. Ele está falando isso para o pastor. Por isso é muito importante enxergar os ensinamentos que temos recebido dentro do cenário, esse projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus para a Igreja Batista de Nova América no Marajó? Qual que é o projeto de Deus? Tudo bem, eu sei qual é o projeto da igreja, ganhar almas, fazer aquilo. Tá, mas isso é uma parte mínima dentro de um projeto inteiro que Deus tem para todos os seres humanos, para a terra, para a humanidade. E eu preciso entender isso de uma forma generalizada, né? Ou seja, ter conhecimento do que Deus tem para mim, onde eu me encaixo nisso, aonde que eu me encaixo nesse projeto. Antes de começar a montar um quebra-cabeça, por exemplo, Daniel adorava, né? Amava montar quebra-cabeça. Incrível, ele pequenininho, né? É pequenininho, mas era menorzinho ainda. E ele montava os quebra-cabeça muito rápido. Ele olhava assim e montava tudo muito rápido. Mas toda vez que ele pegava para montar um quebra-cabeça diferente, ele pegava a caixa e fazia o quê? Dava uma olhada. Porque ele precisava visualizar o que ele ia montar. Não fica mais fácil? Imagina te dar 1000 pecinhas de quebra-cabeça, aquelas pequenininhas. Você monta aí. Sem você saber o que vai ser formado naquele quebra-cabeça. Fica muito mais difícil, talvez quase impossível de você saber o que vai se montar ali. Fica muito mais complicado. Você tem que olhar para o desenho, falar, calma aí, então tem que achar um dinossauro para nesse quebra-cabeça, né? Então, calma aí, isso aqui é a patinha dele. Se é a patinha, ela fica onde, mais ou menos? Ela fica na região de baixo. Se aí você pega um olho, esse olho está na região de cima. Então você vai se norteando diante daquela imagem, né? Então, é a mesma coisa o projeto de Deus. Eu preciso entender, eu preciso enxergar esse projeto de Deus de uma forma geral, para eu poder entender onde é que eu me encaixo, aonde que eu sou essa pecinha. Amém, queridos? Precisamos ter uma visão clara do projeto eterno de Deus. Amém? A igreja original, a igreja do Antigo Testamento, quando começou a igreja, aquela coisa toda, ela lançou suas bases de acordo com esse projeto e caminhou por muitos anos sobre esses trilhos, causando um grande impacto na sociedade de sua época. Infelizmente, com o passar dos séculos, ela foi perdendo a revelação inicial
e procurou se estabelecer por princípios filosóficos e intelectuais e acabou se mesclando com o mundo de forma que sua força e visão espiritual se perderam. Mais profundo isso, né? Não é verdade? A igreja antigamente, né? Aquela coisa, mas aí chegou a tecnologia e as coisas vão avançando e vai ficando tudo muito moderno e aí você começa a mesclar muita e aí começa a misturar muita coisa. E aí quando você começa a perceber, hoje dentro da igreja está uma mistura, você não sabe se é crente, se não é crente, você, calma aí, o que está acontecendo ali, não é verdade? Eu não tenho preconceito de nada não, eu acho que tudo é válido para ganhar alguém para Jesus, para ser edificado, mas tem cada coisa que a gente vê, cada aberração que a gente vê, principalmente junto com a própria tecnologia, né? Hoje o Facebook, por exemplo, você vê cada coisa lá. Semana passada alguém me marcou na música do cavalinho, e ele vem no cavalinho, toque, cavalinho de Jesus, cavalo branco. Aquele plástico daquela banda do cavalo, não sei de onde aí, gente, o que é isso? Que falta de criatividade, que falta de... Deus é o Criador, amém, querido? Deus é o Criador, Deus criou todas as coisas. Se Deus é o Criador e nós somos filhos de Deus, eu tenho o DNA dele, então eu posso criar uma coisa diferente, eu posso criar uma coisa nova, eu não preciso ficar plagiando música do mundo, não. Amém, queridos? Não precisa. E aí começa a mesclar, começa a misturar muitas coisas, e a igreja vai perdendo o sentido verdadeiro do propósito dela na terra. E fica aquela bagunça, você não sabe o que está acontecendo aí. É crente? Não, nem parecia. Também não temos que ser crente de anorex, né? Para os mais antigos vão saber o que é isso, né? Parece, mas não é, né? Não, tem que parecer com crente e tem que ser crente. Amém, queridos? Tem que ter postura de cristão. E a igreja foi se perdendo nesse caminho, porque ela foi abrindo exceções, ela tinha um projeto e ela foi se perdendo. Vamos ver como é que isso aconteceu. Deus, o projeto eterno e original de Deus ainda existe. Amém, queridos? E seu desejo é de ver a igreja completar tudo aquilo para o qual foi projetada desde a eternidade, quando estava lá ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Não deixem de olhar por ela, eles não deixam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não deixem de olhar pela igreja, eles estão sempre olhando por nós e participar ativamente do seu desenvolvimento. Por meio do Espírito Santo está fazendo uma obra em sua igreja, adornando-a, preparando e capacitando-a para que ela cumpra seu propósito eterno. Essa questão do propósito é tão sério isso. Eu coloquei projetos de Deus, né? Depois eu coloquei aqui o poder de um projeto, né? O projeto é tão importante. Quando se tem um projeto, ele é tão importante. Deus leva isso tão a sério, tão a sério. Um dia eu fiz umas perguntas para Deus. Diga-se de passagem, nossas conquistas, nossas vitórias não estão em nossas respostas, estão em nossas perguntas. Porque o que você sabe, já te trouxe até onde você está. O que você não sabe é que pode te levar mais à frente, amém? Quando você vai aprendendo, você vai crescendo, né, querido? E eu perguntei assim, Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Casar é pecado? Aí eu vou perguntar para vocês, casar é pecado, irmão? Quando você casa, é pecado? É pecado casar ou não é? Graças a Deus, né? Eu falei, Jesus, se casar não é pecado, o ato sexual depois do casamento também não é pecado, né? É abençoado por Deus. Aí eu cheguei para Jesus e perguntei assim, então por que o senhor não casou? Por que o senhor não quis isso? E eu fiquei intrigado com essa pergunta. Falei, isso é bom, o casamento é bom. E por quê? Eu fiquei perguntando isso para Jesus uns dias. Isso não é pecado. O senhor poderia continuar sendo santo do mesmo jeito, não é pecar, não. Não é verdade isso? Não é uma coisa que encuca a gente fica assim, ei. E eu fiquei perguntando, por que o senhor não casou? O senhor vai ter que me responder, eu preciso saber. Eu quero saber isso. Me fala por que o senhor não casou. E um dia ele falou comigo, ele falou assim, Fábio, vou te falar por que eu não casei. Sabe por que eu não casei? Ele falou para mim, porque eu não fui na terra para casar, eu fui para te salvar. Foi essa a resposta que o Espírito Santo me deu. Querido, foi essa a resposta que o Espírito Santo me deu. Eu não fui na terra para casar, eu fui na terra para te salvar. Eu tinha um projeto, eu tinha um propósito, eu tinha um foco, eu tinha uma meta, eu tinha uma determinação, eu tinha uma coisa para fazer e nada era mais importante que isso. E eu não podia perder meu foco. A igreja perdeu o foco muitas vezes. A história da igreja, ao longo dos anos, se perdeu. Perdeu a história, perdeu o foco. Ela foi... Muitas igrejas foram desviando. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo de gente, né?
Mas a gente vai deturpando, a gente vai tentando adequar a palavra de Deus à nossa necessidade física, à nossa necessidade humana, à nossa necessidade carnal, muitas vezes, né? Ah, mas aqui fala que eu posso fazer. Tá, mas nem tudo convém, querido. E aí? Ah, então, qual que é o projeto que você tem? Aonde você está nesse projeto de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Cada coisa aqui dentro, cada coisa mesmo, objeto, tem seu objetivo. A caixa de som emite o som que vocês ouvem. O microfone capta o som que eu falo. E aqui dentro desse microfone tem um transmissor que tem um objetivo, um projeto de levar essas ondas sonoras que eu falo aqui lá naquele aparelhinho que é um receptor. E ele recebe as ondas e joga para a mesa vem para cá. É isso. Agora você já imaginou se eles quiserem fazer diferente? Nada vai funcionar. Você já imaginou se essa bateria quiser ser uma guitarra? Eu quero ser uma guitarra, não quero ser bateria. Não tem jeito. E essa guitarra fala, eu não quero ser uma guitarra, eu quero ser uma bateria. Não tem jeito, querido. Essa guitarra foi criada por um homem para ser uma guitarra, e essa bateria por outro homem para ser uma bateria. E Deus te criou para ser o quê? Qual é o projeto que Deus tem para você? Aonde você se encaixa no projeto macro de Deus? Qual o pecinho do quebra-cabeça que você é? Isso é muito sério, porque senão a gente fica igual barata tonta, batendo a cabeça, sem saber o que é para fazer, porque eu não conheço o projeto de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre o projeto aqui, só um pouquinho. Qual o objetivo do projeto? Todo projeto tem que ter um objetivo, amém, querido? Presta atenção aqui, ó. Todo projeto tem que ter um objetivo. Porque sem objetivo, fica sem objetividade. Né? Todo projeto tem que ter um objetivo. Então vamos lá. Quando fazemos um projeto de uma casa, por exemplo, o objetivo que temos é, ao final, ter uma casa pronta e habitável. Esse é o objetivo. Vou contratar um arquiteto, um engenheiro, vamos fazer um projeto. Não, esse quarto aqui tem que ser assim, a prefeitura aprovou assim, aqui assim, tal. Esse é o projeto. Então, cadê o projeto técnico? Dá para o engenheiro. O engenheiro pega lá o mestre de obra, construa a casa conforme o projeto. Aí o que acontece? O projeto da casa orienta aqueles profissionais durante a sua construção, para que possam atingir o objetivo proposto, que é construir aquela casa. No caso do projeto eterno de Deus, o objetivo é o cumprimento do propósito eterno de Deus em nossas vidas. Por isso ele deixou registrado em sua palavra. Aqui está o projeto de Deus para nós. Fazendo uma comparação com esse projeto da casa. Aqui está o projeto de Deus para nós. E toda vez que o homem sair do projeto, o que ele tem que fazer? Fala assim, sua palavra é o norte do projeto de Deus para a nossa vida. Toda vez que um projeto estiver saindo do seu objetivo principal, devemos nos voltar para o projeto e verificar aonde começamos a mudar as coisas. E aí sim, retornar aos princípios e começar a construção novamente. Do lado da minha casa ali, estão construindo um muro lá. Fui lá, ele estava quebrando o muro. Ele tinha acabado de fazer o muro e estava destruindo tudo. De tijolo deitado, né? E eu falei assim, desistiu do muro? Perguntei pro dono. Ele falou assim, não, ele construiu errado, porque ele começou certo, ele tem prumo, tem linha, tem tudo, mas não usou, o muro ficou torto. Ele teve que quebrar tudo de novo, para fazer tudo de novo. E ele destruiu o muro todo para reconstruir agora com a linha correta. Ou seja, ele desobedeceu o projeto. Ele saiu da linha do projeto. Se você começa a construir uma casa, e essa casa começa a ficar um pouco diferente do que você tinha planejado no início com os engenheiros, ela pode até cair. Claro, tem que ser aquela medida, tem que ser aquele jeitinho, porque foram profissionais que projetaram aquilo. Da mesma forma, é Deus que é o grande projetor, né? O grande criador. Ele projetou a nossa vida, e nossa vida é uma peça que se encaixa no macro. Aonde é que eu me encaixo nisso? Aonde é que eu me encaixo nesse projeto de Deus? Eu não posso ficar de fora. Eu fico imaginando. Eu penso umas coisas muito loucas. Vocês vão me conhecendo aos poucos, vocês vão ver. Eu fico imaginando o seguinte. Aqui nessa construção aqui, por exemplo, tem vários tijolos. 1000 tijolos, 2000 tijolos, 5000 tijolos, né? Mas quando o cara comprou, ele certamente comprou alguns a mais, né? E tadinho daquele que ficou fora, né?
Um salão tão bonitinho, cadê ele? Está lá fora, foi tudo quebrado, está tudo quebradinho lá fora, virou entulho. Não, pega o entulho, joga fora. As pessoas que não se encaixam no projeto de Deus viram entulho, querido. Isso é muito sério. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para essa igreja. Você se encaixa, você vira entulho. O que é que você prefere? Virar entulho? Ou virar parte do projeto? Você fazer parte de uma construção dessa bonita? Cada lâmpadazinha dessa, cada detalhe, cada tinta, cada tudo, cada negocinho aqui. Eles estão felizes porque eles fazem parte de um salão bonito. Mas aquele tijolo que sobrou foi jogado fora. Coitado dele. Virou entulho. Está todo quebradinho. Se eu não me encaixo nesse projeto, eu viro um entulho. Eu não sirvo mais, eu estou fora. Fiquei fora daquela igreja. Eu fiquei fora daquele projeto arquitetônico maravilhoso. Imagina que cada tijolo fosse uma pessoa aqui, né? É isso. Qual que é o objetivo do projeto? A palavra de Deus nos dá um norte, né? Toda vez que eu sair desse projeto, eu preciso fazer o quê? Voltar para a palavra de Deus. Falar, onde foi que eu errei, Jesus? Me ajuda aqui, Senhor. E agora com o novo ano começando, aí nasce um monte de promessa. A partir de janeiro eu faço academia. Dura um mês, né? Depois você abandona. Eu vou andar de bicicleta agora a partir de janeiro. Mas não vou parar não, em nome de Jesus, né? Eu estou contando com os amigos aí para rodar comigo. E aí você faz um monte de promessas, né, para você mesmo. A partir desse ano eu serei uma nova pessoa. Isso é ótimo, é um projeto. Pena que tanto quanto os outros começaram e terminaram no meio do caminho. Não foram até o final. Foram desistidos, abandonados. Nós aí temos que fazer o quê? Voltar no projeto e pegar, calma aí, onde foi que eu parei? Deixa eu voltar aqui, eu não posso parar. Amém? Sabe por que a gente deixa o projeto de lado? Porque tem outro tópico que fala assim, ó, todo projeto deve ser escrito. Abacuque 2:2 fala o quê? Vamos ler aqui, ó. Quando o profeta Abacuque precisava de uma resposta de Deus, tomou o posto de sentinela sobre a torre de vigia, na fortaleza da cidade, e aguardou que o Senhor o falasse. Imagina, ele falou, Deus vai falar comigo. Eu vou lá para o lugar do sentinela, vou ficar lá em cima vigiando na torre, e o Senhor vai falar, eu quero ter uma visão ampla, eu quero enxergar o macro, eu quero ver a cidade inteira, eu quero ver, fala comigo, Senhor. Quem sobe numa torre de vigia, quer ver ao longe, né? Quer ter uma visão ampla. É isso que nós queremos ter uma visão ampla. Deus nos deu esse lugar aqui, ótimo, porque aqui eu tenho uma visão ampla. Eu olho até lá em cima na raja, eu vejo tanta família que está aqui que precisa de Jesus, amém? E aí, Abacuque 2:2 fala assim, ó, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O Senhor lhe respondeu, lhe deu uma visão e também disse, escreve a visão. Você escreveu o seu projeto? Você escreveu o seu projeto, onde você se insere? Bom, eu vou ser o projeto ali, o meu sonho, o meu desejo é esse, eu vou colocar aqui, Jesus, aqui e tal, eu quero ser assim, eu quero conseguir aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero chegar nesse nível espiritual, eu quero chegar nesse nível. Escreve isso! Tem que escrever, escreve! E quando você não vê, eu preguei aqui semana passada, se não me engano, que o que você não vê, você não toca. O que você não vê, você não toca. Você só toca naquilo que você vê. O futuro pertence às pessoas que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. É isso. É eu ver antes das pessoas. Por isso que Abacuque foi pro alto, porque ele queria ver tudo. Ele falou, deixa eu ver aqui, calma aí. Senhor, fala comigo. Deus falou que ele escreve. Eu vou te dar uma visão. Eu vou te dar uma visão, mas você tem que escrever. Que importante é ter uma visão clara da parte de Deus. Tão clara que possa ser escrita. Escrever a visão é muito importante para que ela não seja distorcida ou alterada com o passar do tempo. Muita coisa pode se perder ou se modificada no processo de comunicação de um para o outro, mas aquilo que está escrito tem a virtude de manter a fidelidade original. Assim a visão escrita torna-se permanente. Olha que forte isso. Por isso que Jesus falou aqui, né? Deus falou, olha, não mude uma vírgula. Aquele que alterar, que acrescentar, eu vou acrescentar na vida dele também, eu vou tirar. Por quê? Porque está aqui, está pronto o livro. E ninguém pode mudar. Por quê? Porque não pode mudar. Porque ela tem esse poder, essa virtude de manter a fidelidade original do conteúdo.
Quando você escreve um projeto na sua vida, você está mantendo a memória, você está determinando que é engraçado isso. Você já escreveu alguma coisa e guardou e perdeu e depois achou? Você escreve um projeto, escreve um negócio qualquer, aí depois você guarda, aí passa uns 2 anos e você acha, abandonei um, abandonei 2, esse aqui eu conquistei. É assim ou não é que acontece? Hã? E é engraçado isso, que a gente vai escrevendo, e a gente vai mantendo a originalidade daquele projeto. Você não perde aquele foco nunca mais, porque você entende que tem que seguir a risca aquilo ali. Amém, queridos? Em Efésios 3, capítulo 3, abre Efésios capítulo 3, Mateus vai abrir também aqui. Efésios capítulo 3. Versículo 1. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi manifestado aos seus filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora seja manifestada por meio da igreja, os principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos parar aqui. Esse texto aqui é fantástico. Paulo era um cara muito bom, né? Esse texto nos mostra como Deus desvendou o seu projeto aos homens e como pretende realizá-lo. Aqui encontramos 4 palavras-chave. Primeiro, mistério, revelação, conhecimento e anúncio ou manifestação. Né? Vamos lá de novo. Mistério, fala aí, mistério, revelação, conhecimento e anúncio. Vamos abordar essas 3 primeiras, porque a 4ª está diretamente relacionada com fazer discípulos, né? Anunciar, né? Esse tópico que chama, antes da visão, temos o mistério de Deus. Né? Antes de você ter uma visão, você tem um mistério. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Ó. A grande maioria das pessoas não conhece esse mistério. Por isso, os homens, desde os tempos mais remotos, perguntam: Deus existe? Onde ele está? É possível conhecê-lo? Quem é Deus? Qual o sentido da existência humana? Qual a vontade de Deus para a humanidade? Qual o seu propósito? Por que Deus criou todas as coisas? Ele tem um plano para nós? Muitas pessoas se perguntam isso, não perguntam? Porque isso é um mistério. Para muitas pessoas, isso ainda é um mistério. Para muitas pessoas, isso ainda é um mistério. Talvez para você, muitas dessas perguntas não fazem mais sentido. Você já sabe que Deus existe. Para que ele criou a humanidade? Para que ele te criou? Talvez você saiba. Mas a maioria dos seres humanos, das pessoas, principalmente aquelas que não tiveram um encontro real com Jesus, ainda estão se perguntando por que tudo, para que tudo? Essa busca desenfreada de vida após a morte, de ressuscitar não sei quem, de fazer, congelar o corpo para não sei o quê. Não é? A ciência não está caminhando para esse lado aí? Por quê? Porque eles não têm resposta. Eles estão vazios de Deus.
E existe um mistério. Muitos filósofos, né, místicos, religiosos, não sabem, não têm essas respostas. Surgiram muitas teorias, suposições, especulações, palpites, mas nada consistente ou verdadeiro foi produzido. É impossível saber a resposta a não ser que o próprio Deus a revele, pois o mistério está escondido nele. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para a igreja. Tá, eu sei que tem um projeto. Agora, onde eu me encaixo nisso? Isso é um mistério. Quem sabe onde você se encaixa nesse projeto é Deus. Deus é que sabe aonde é que você vai encaixar. Então, tem pessoas que estão na fase do mistério, ainda não se encontraram, não sabem. Não sei se eu canto ou se eu danço na igreja. Não sei se eu faço aquilo, se eu faço aquilo. Não sei, eu estou meio assim. Então, aí a gente faz o quê? Vai orar, irmão, né? Normalmente o pastor falou que ora, irmão, busca de Deus isso. Não é assim que a gente fala. Busca de Deus uma resposta. Por quê? Porque é um mistério. E ele está em Deus. E essa resposta vem de Deus. Amém? É um mistério. Eu não sei, pastor, se eu, sabe, eu tenho um chamado, mas eu não sei. Se você não sabe, isso é um mistério. E ele pertence a Deus. Depois do mistério vem a revelação. Fala, a revelação. Somente por revelação podemos conhecer os mistérios ocultos de Deus. Somente quando ele mesmo revelar, né? Aí eu vou saber. O que significa a palavra revelar? Significa tirar o véu. Revelar significa tirar o véu. Imagina você no teatro. Antes de começar uma peça teatral, ninguém sabe o que tem atrás das cortinas. Você pode imaginar, você pode conjecturar, você pode sugerir, você pode dar um palpite. Ah, acho que vai ter ali um carro. Não, acho que vai ter lá um monte de pessoa em pé. Ah, vai ter uma banda, vai começar. Você não sabe, porque é um mistério. Quando aquele véu abre, quando aquela cortina abre, aí vai. O que acontece? Ela foi revelada. Quando as cortinas se abrem, é revelado o que estava atrás dela. Somente então podemos ver o que antes era impossível, pois o véu foi retirado e agora está revelado. Assim também com relação aos mistérios de Deus. Antes estavam ocultos, mas agora o mistério de Deus foi manifestado aos seus santos apóstolos no Espírito. A cortina se abriu de ponta a ponta e nós podemos ver. Está entendendo? Foi isso que Paulo estava falando nessa carta. Foi ele que falou, olha, foi me revelado ao que não foi revelado aos outros no passado. Lembra que a gente leu isso aqui? Aos outros lá, os outros santos, eles não tinham a revelação, eles não conheciam. Eles sabiam que tinha um Deus, eles sabiam de um monte de coisa. Mas, por exemplo, eles não sabiam que Deus era Pai, né? Eles sabiam que Deus era Deus poderoso, é o Shaddai, aleluia. É o Deus que pega, que faz, acontece. É o Deus, é o Shaddai, é o Deus que faz tudo. É o Deus poderoso, é o Deus que provém, é o Deus que cura, é o Deus que faz tudo. Mas eles não tinham visto ainda Deus como Pai. Ou seja, eles não tiveram essa revelação. Hoje, a igreja sabe que Deus é Pai. E Pai perdoa. Davi fez tanta coisa errada, mas ele foi perdoado por quê? Por que a Bíblia fala que ele foi segundo o coração de Deus? Porque ele entendeu que Deus era Pai. Deus não é um carrasco querendo bater na gente o tempo todo, né? Arrebentar com a gente, não é isso. Mas no Antigo Testamento eles achavam isso, porque não tinha sido revelado. Aí hoje veio o tempo da graça, né? Ah, eu estou no tempo da graça, não estou no tempo mais da lei, né? Não estou no tempo da lei, estou no tempo da graça. E aí, essa linha que define, que divide o tempo da graça e da lei, isso que é um perigo, porque foi por aí que a igreja se perdeu, porque está na graça. Ah, agora eu posso fazer qualquer coisa. Aí começa a trazer pecado dentro da igreja. Começa a trazer pecado dentro da igreja. Para dentro da igreja. Por quê? Porque pensa que está na graça para fazer tudo. Não é bem por aí não, querido. Mas é verdade que Deus nos revela hoje o tempo da graça. Isso é claro, com certeza. Graças a Deus para nós, né, querido? Amém? E porque foi revelado por Deus. Aí eu falei, pastor, Deus falou comigo. Queridos, essa igreja nasceu através disso. E um dia eu estava orando em casa e Deus abriu o véu e falou, abre uma igreja. Naquele dia Deus abriu o véu para mim e eu pude entender aquela revelação. E Deus falou, Fábio, você vai abrir uma igreja. E falou mais, você vai ser pastor de multidões. Tanta gente se matando agora lá fora, tanta gente fazendo aquilo que a gente leu no primeiro livro aqui em Oséias, né? Oséias 4, se matando, tantos homicídios acontecendo agora, nesse momento lá fora, quantas traições acontecendo agora, nesse momento lá fora.
Quantas brigas, quantas discórdias, quantos casais indo embora hoje de casa. E muitas vezes a igreja fica apática diante disso, não faz nada. É para isso que a gente quer multidão, porque a gente quer ajudar de alguma forma e o Espírito Santo fazer um milagre ali e aquela pessoa ser transformada. Amém, queridos? É isso, a gente pregar o evangelho, é falar, não é só olhar. A gente olha, às vezes acusa e fala. Ah, pecador, ela tá vendo? Você é um pecador, tem que morrer mesmo. Esse é o projeto de Deus para sua vida? Ficar pondo a língua nos outros? Esse é que é o projeto? É essa peça do quebra-cabeça que você quer ser? Que fica acusando, que fica apontando, que fica falando, tem que ir pro inferno mesmo. É isso mesmo, é isso aí. É essa peça que você quer ser? Cuidado para não virar um entulho depois. Cuidado para não virar um entulho depois. Amém, queridos? E por último aqui, ó, conhecimento. Presta atenção, mistério, revelação e conhecimento. Fala mistério, revelação, conhecimento. A cortina foi aberta, o véu foi retirado, já foi revelada a vontade de Deus aos seus apóstolos, e eles escreveram para que todos nós pudéssemos conhecer. Mas o conhecimento ou a compreensão, todo mistério não está baseado em sabedoria humana, nem em religião, nem em doutrina ou interpretações. Ele é concedido pelo próprio Espírito Santo. O véu exterior foi retirado e o mistério foi revelado. Isso é muito... Se Deus não tivesse rasgado aquele véu naquele dia da morte de Cristo, a gente estava até hoje batendo cabeça aí, né? Mas o véu foi rasgado. Jesus falou assim, olha, acabou, agora eu vou revelar a vocês aqui, ó. Isso. E aí o evangelho, depois de Jesus Cristo, o que aconteceu? Ó, olha o evangelho como tomou uma proporção gigantesca no mundo inteiro. Por quê? Porque foi revelado. Porque eles viram. O véu foi revelado. O véu exterior, né, foi tirado e o ministério foi revelado. Agora é necessário eu retirar o meu véu interior. Cada um de nós temos que tirar o nosso véu interior para que possamos compreender o que lemos na palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não entendemos nada. Se Deus não tirar esse véu pode estar externo, né? Pode ser externo. Mas normalmente esse véu é um véu interno. É um véu que me cega. Sabe aquela pessoa que você convidou para vir na igreja, ela preferiu ficar bebendo hoje? Preferiu pecar, preferiu ficar em casa dormindo, preferiu fazer outra coisa senão vir aqui adorar a Deus? Sabe o que impediu ela de vir aqui? Porque tem um que não deixa ela enxergar, que não deixa ela ver esse propósito eterno para a vida. Ela não entendeu esse macro propósito. Bem, vocês entenderam, vocês estão aqui, eu faço parte desse projeto. Esse projeto é um projeto de Deus. O projeto, quando eu falo, não é o projeto da igreja de Beniano Marajó, não. É o projeto macro. É o projeto de todas as gerações até hoje. Quando Jesus voltar e vier buscar a igreja, ele vai te perguntar, e aí, cadê o projeto? O que você fez com ele? Lembra da parábola dos talentos? Cadê os talentos? Qual foi o projeto que eu te dei? Você cumpriu o projeto? Você fez parte do projeto? Você fez parte da obra? Você construiu ali a igreja, não física, mas a igreja espiritual, a igreja no âmbito espiritual. Você ganhou, você discipulou, você fez o quê? É isso que ele vai te perguntar, é isso que ele vai me perguntar. Eu faço parte desse projeto, você faz parte desse projeto, mas muitas vezes esse projeto tem ficado abandonado. Isso é tão interessante que todos os nossos projetos pessoais, deveriam ter seus inícios no projeto macro, que é o projeto de Deus para a nossa vida. Amém? Por exemplo, ano que vem eu quero viajar para o exterior, quero ter umas férias lá não sei aonde. Quem quer? Deus faz parte do teu projeto da minha vida? O Senhor quer que eu vá lá fazer isso? O Senhor me permite lá fazer isso? Eu posso lá? Deus fala, vai, filho. Você vai. Mas sabe por que a gente não vai? Eu nunca fui, sabe por quê? Para passear, não. Porque a gente fica batendo cabeça, tentando ir com as nossas forças. E a gente não pergunta, Deus, é o projeto do Senhor para a nossa vida? Agora é o momento de ir? Eu tenho que fazer isso agora? Eu posso comprar isso agora? Eu posso fazer isso agora? A gente vai tentando com nossas próprias forças. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, é errado.
Porque o tempo não é o tempo de Deus. E nós não entendemos esse. Então eu preciso entender 3 coisas essa noite aqui. Olha. O objetivo dessa palavra é fazer você entender 3 coisas. Primeiro, tem um mistério de Deus. Deus tem um mistério para você. Sabe o que é um mistério? É aquilo que Deus tem para você que ainda não foi te revelado. Deus vai casar pessoas aqui dentro. Aleluia! Mas você não conhece sua esposa, nem seu marido. Você não conhece. Porque não foi revelado. Mistério. Amém? Depois ele pode te revelar. Ó, te revelei. É essa daí, tua escolhida. É essa aí. É isso aí. Pá. Amém? Tá entendendo, gente? Aí Deus te revelou. E quando ele te revela, vem o conhecimento. Aí você fala, agora eu conheço. Agora eu conheço a mulher de Deus para minha vida. Agora eu conheço o projeto de Deus para minha vida. Agora eu conheço o projeto que Deus tem para mim. Queridos, como eu disse no início aqui, né? Vai ter final do ano agora. Começa a vir vários projetos. Nós precisamos projetar o ano. Né? Projetar 2015. Qual que é o seu projeto para 2015? O que você quer para 2015? Agora, esse projeto precisa estar muito sincronizado com o projeto macro. Preste atenção, querido. Todo projeto pessoal deveria estar voltado para o projeto macro, que é o projeto de... Todo o seu projeto pessoal tem que estar agregado ao projeto de Deus. Se for só um projeto seu ou meu, Deus não abençoar, se Ele não revelar, se Ele não aprovar isso. Eu preciso arrancar esse véu que me impede de conhecer isso. Deus tem um projeto para a sua vida. Pai. Nós lemos semana passada, eu benci os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos não de... Queridos, eu preciso conhecer o que Deus tem. Você precisa conhecer o que Deus tem para você. Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para mim? Talvez você não entenda o que você está passando hoje. Você não entendeu porque você saiu do projeto. Ele tinha um projeto, você vem andando no projeto, mas de repente chegou um momento que você abandonou o projeto, saiu desse projeto e começou a seguir a sua trilha mesmo. Ah, não, aqui eu construo, eu domino. E tudo desmoronou. Simplesmente porque você saiu do projeto. Ele falou para você não fazer e você fez. Ele falou para você fazer e você não fez. Ele falou para você ir e você não foi. Ele falou para você não ir, mas você quis ir. Porque você não entendeu. Quando eu peco, quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, não entendi. Porque certamente no seu projeto não há lugar. Certamente o seu projeto não há lugar para coisas erradas, Senhor. Então, se eu pequei aquele dia, eu saí do teu projeto. Eu abandonei o teu projeto. Mas essa noite, eu quero voltar. Eu quero voltar a minha vida para você. A minha vida é um projeto de Deus. E nada pode mudar. A sua vida é um projeto. Nada pode mudar. O projeto de Deus, um deles, é que você seja um adorador. Se você não adora, você está fora do projeto. Você vai virar um entulho. Eu não quero te ver um entulho. Eu, como pastor, eu quero te ver como parte desse projeto. Eu quero te encorajar essa noite a entrar nesse projeto. A falar, eu estou nesse projeto de Deus. Eu não arredo o pé desse projeto de Deus. Eu vou até o final nesse projeto de Deus. Ah, Jesus, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar, querido. Você vai entrar nesse projeto. Porque esse projeto é para você, querido. Esse projeto é para você. A sua família é para adorar Jesus. Deus te deu os seus filhos para você adorar Jesus por eles. Falar, Jesus, obrigado pelo privilégio de ter os meus filhos comigo. Você precisa entender que os seus filhos é uma bênção de Deus, é um projeto de Deus para a sua vida, para te abençoar. Tudo que Ele te deu, o teu carro, tua casa, tua esposa, tudo faz parte de um projeto que Ele tem para você. Não deixe esse projeto dar errado. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu queria que você orasse, você abrisse sua boca.
Falasse para Deus que é importante você orar. Mais importante do que você que tem que orar e falar para Deus: Deus, eu quero retornar minha vida aos teus projetos. Eu estou distante. Mas essa noite eu volto, Pai, a minha vida para os teus projetos, em nome de Jesus. Se você percebe que você andou fora dos caminhos de Deus, andou por caminhos próprios, se conserta hoje com Deus, fala: Deus, eu quero andar no teu caminho continuamente. Eu quero andar com os teus projetos continuamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero andar continuamente em teus projetos, Senhor. Porque toda vez que eu saí dos teus projetos, eu quebrei a cara. Deu errado. Eu estou pagando um preço alto porque eu saí dos teus planos. Ora, querido, ora. Ora pela sua vida, pelos seus projetos, pelos projetos que Deus tem para você. Fala: revela a mim, Senhor. Revela a mim os seus projetos, Senhor. Revela a mim, Senhor, o que ainda é mistério, Deus. O que é mistério, Pai, eu preciso saber. Querido, só encontra quem busca. Só encontra quem busca. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não buscar por respostas, você não vai ter as respostas. Por isso que eu falei que a nossa conquista não está no que nós sabemos, está no que nós não sabemos. Porque quando eu não sei, eu procuro saber. Quando eu não tenho a resposta, eu tenho que procurar ter a resposta em Deus. Aí sim eu começo a ter a vitória. Aí sim Deus começa a se revelar a mim. Oh Deus, agora eu entendi, Senhor. Eu entendi porque o Senhor se revelou. O Senhor se revelou a mim. O Senhor falou para mim o que é para fazer. E quando Deus revela o que nós temos que fazer, vem uma paz no coração maravilhosa. E você consegue fazer. Você consegue fazer. A vontade de Deus é coisa maravilhosa, querido. Fala: Senhor, eu quero fazer tua vontade aqui na terra, Senhor. Revela a mim o teu projeto, Senhor. Revela, Senhor. Revela aquilo que está oculto, Pai. Oh, Pai, abra os nossos olhos, ó Deus. Abra os seus olhos, meus olhos que eu quero ver. Abra os meus olhos que eu quero ver, Senhor. Eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Eu quero ver, ó Deus, para o propósito que eu fui criado pelo Senhor, Pai. Revela, Senhor. Revela a nós, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muitas coisas o Senhor tem nos revelado já, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Mas nós sabemos também que tem muitas outras coisas a serem reveladas, ó Deus. E nessa noite nós buscamos isso, Pai. Nós buscamos a revelação, Pai. Que o véu se rompa, Pai. E possamos ver, Pai, com os nossos olhos físicos, ó Deus. Possamos ver com os nossos olhos espirituais, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, ó Deus. Se revela, Senhor. Que eu possa estar buscando ao Senhor nesses dias, ó Deus. A Tua palavra fala que aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, acha. E nessa noite nós estamos procurando, nós estamos buscando, nós estamos batendo, Senhor. Se revele a nós, Pai, em nome de Jesus.